Acorda, meu povo! Vou contar uma história pra vocês que vai arrepiar os cabelos da cabeça. Oxente, conheci um cabra lá dos lados de Teresina, o seu Francisco, um homem de 63 anos, arretado, trabalhador que nem formiga. Mas deixa eu dizer uma coisa pra tu, esse cabra quase bateu as botas por causa de um problema que ninguém tem coragem de falar. Tava ele lá numa manhã de domingo sentindo aquela vontade danada, sabe como é, né? E foi se aliviar como fazia todo santo dia, logo cedinho, antes mesmo do café. Oh, meu rei, o que aconteceu foi um desastre. Sentiu uma dor no peito que parecia que tinha um boi pisando nele. Ficou branco que nem papel suando frio. A sorte é que a mulher dele ouviu o barulho e ligou pro SAMU. Vixe Maria! Quando chegou no hospital, o doutor falou na lata: "Seu cabra, o senhor teve um princípio de infarto e não foi à toa não. Foi por causa desse hábito matinal que o senhor tem e nunca falou pra ninguém. E olha que seu Francisco nem tinha problema de coração antes disso." Essa história é mais comum do que você imagina, meu amigo. E é por isso que hoje eu vou lhe contar tudo o que a indústria pornográfica e até alguns médicos não querem que você saiba. Bora que bora! Porque isso pode salvar a sua vida? Rapaz, deixa eu te explicar uma coisa que é ciência pura. De manhãzinha, quando a gente acorda, o corpo da gente tá num estado diferente. É como um carro que acabou de ligar e tá esquentando o motor. Primeiramente, a gente tá desidratado. Passei a noite todinha sem beber água, né não? O sangue fica mais grosso, mais difícil de circular. É como se fosse um caldo de cana bem grosso tentando passar por um canudinho fino. Complicado, viu? Segundo ponto, ó, a glicose tá lá embaixo. Nosso combustível tá na reserva depois de uma noite de jejum. O corpo precisa de energia para funcionar direito, principalmente para atividades que aceleram o coração, tá ligado? Terceiro, cabra. A circulação ainda tá preguiçosa, o corpo não tá preparado para um esforço repentino. É como dar uma arrancada brusca num carro frio. Você força o motor e, para completar o quadro, logo cedo nosso cortisol, o hormônio do estresse, tá lá em cima. Naturalmente elevado para nos dar disposição, mas quando a gente faz aquilo, esse cortisol sobe mais ainda. É estresse demais pro corpo, meu amigo. Juntou tudo isso: desidratação, baixa glicose, circulação comprometida e cortisol alto. Oxe, é a receita perfeita para dar problema. Agora, vamos botar os pingos nos is, porque tem muita conversa mole por aí. A masturbação em si, isoladamente, não é vilã não, meu rei. Isso é importante deixar bem claro. O problema nunca foi o quê, mas o como, quando e de que jeito você faz. É como a cachaça. Uma dosezinha moderada pode até ter benefícios, mas se você virar 1 litro de uma vez ou beber logo cedo de estômago vazio, aí o negócio fica feio. A verdade que ninguém conta é que não é a masturbação que faz mal, mas os 7 erros que a maioria dos cabras comete quando pratica ela. E esses erros, vixe Maria, são como veneno lento que vai minando sua saúde, sua potência, seus hormônios, sem você nem perceber. Bora acabar com essas lendas e falar a verdade nua e crua? É o que eu vou fazer agora, meu amigo. Ave Maria, esse erro aqui é mais comum que chuva em março. A maioria dos cabras acorda e antes mesmo de botar um gole d'água na boca ou um pedaço de pão no bucho, já tá lá mexendo nas partes. Mas deixa eu te explicar o que acontece. Quando você tá em jejum e desidratado, seu sangue fica mais grosso, mais difícil de circular, tá entendendo? E o que a masturbação faz? Acelera os batimentos cardíacos. Exige mais do coração. É como botar um jumento pra puxar uma carroça pesada sem dar água nem comida pro bicho? Não vai prestar. Eu conheço cabras que tiveram tontura, outros que sentiram o coração disparar que nem motor de moto velha e alguns que até desmaiaram. Um amigo meu lá de Sobral me contou que caiu no banheiro e deu com a cabeça na pia. 7 pontos, meu amigo. Tudo porque tava há mais de 8 horas sem comer nem beber nada e foi se aliviar. Seu corpo precisa de água e nutrientes para aguentar qualquer esforço físico. E sim, aquele momento de prazer é um esforço físico considerável. Principalmente depois dos 50. Eita lasqueira, esse aqui é um dos piores. Usar aqueles vídeos logo pela manhã é como jogar gasolina numa fogueira que já tá acesa. O cérebro da gente, quando acorda, tá sensível. As conexões neurais estão se reorganizando. É a hora que o cérebro tá mais maleável, mais fácil de ser programado.
Quando você bota aquelas imagens exageradas e reais, com toda aquela estimulação visual logo cedo, você tá praticamente reprogramando seu cérebro para só sentir prazer com aquilo. É por isso que tem tanto cabra sofrendo com falta de interesse na parceira, com dificuldade de sentir prazer na vida real. O cérebro fica viciado naquela dopamina forte que vem dos vídeos. E mais, pela manhã, esse efeito é 3 vezes pior. Os estudos mostram que a exposição a conteúdo desse tipo, logo cedo, afeta muito mais a química cerebral do que em qualquer outro horário. Resultado? Queda de libido com a parceira, aumento de ansiedade e aquela sensação de que nada na vida real é suficiente. Vai por mim, cabra! Isso é um caminho sem volta se você não corrigir logo. Vixe, agora vamos falar de um negócio que quase ninguém presta atenção, mas é seríssimo. A postura na hora de fazer aquilo faz toda a diferença do mundo. A maioria dos cabras fica sentado, curvado para frente, tensionando todos os músculos da região pélvica sem nem perceber. Oh, meu rei! Essa posição é terrível! Sabe por quê? Porque você tá literalmente estrangulando veias, artérias e nervos importantes da região. É como dobrar uma mangueira d'água. A água não passa direito. E o pior, com o tempo, essa compressão repetida vai causando problemas circulatórios sérios. Tem cabra que começa a sentir formigamento, perda de sensibilidade e até dificuldade de duração nas relações. É por isso que muitos homens depois dos 50 começam a ter problemas de potência e acham que é só a idade, quando na verdade é a postura errada que eles usaram por anos a fio quando se masturbavam. A ciência mostra que mais de 40% dos problemas de desempenho masculino têm relação direta com a má circulação causada por posturas inadequadas durante anos. É um negócio sério, meu povo! Agora vamos falar de um erro danado de perigoso: a pressa! A maioria dos cabras trata a masturbação como se fosse uma tarefa a ser cumprida rapidinho. Faz tudo na correria tensionado, quase sem respirar direito, só pensando em chegar ao final logo. Rapaz, isso é um veneno puro para os seus hormônios. Quando você faz qualquer coisa com pressa e tensão, o corpo entende que está numa situação de perigo. Aí dispara o modo de luta ou fuga, aquele sistema que os bichos usam quando estão sendo perseguidos por um predador. O que acontece? Uma enxurrada de adrenalina e cortisol, hormônios de estresse, inunda seu corpo. E sabe o que esses hormônios fazem com sua testosterona? Derrubam ela lá embaixo. É por isso que muitos homens sentem aquela canseira, aquela indisposição depois. O corpo entendeu que você estava numa situação de perigo e gastou todos os recursos para te salvar. Com o tempo, esse padrão vai desequilibrando todo o seu sistema hormonal. Aí vem a barriga, a falta de energia, a dificuldade de duração nas relações, tudo por causa da pressa. Ó, meu rei, vou lhe falar um negócio sério agora. O que se passa na sua cabeça afeta seu corpo todo. Muitos cabras, principalmente nós criados no interior do Nordeste, carregamos uma culpa danada em relação a isso. Depois que termina, vem aquela sensação ruim, aqueles pensamentos negativos, aquela vergonha. Ave Maria, isso é um veneno puro para os seus hormônios. A ciência já provou que pensamentos de culpa e vergonha disparam uma tempestade de cortisol no corpo. É o hormônio do estresse que, quando fica alto, derruba sua testosterona lá embaixo. Além disso, esses pensamentos negativos afetam a química cerebral, prejudicando a memória, o foco e até a circulação sanguínea. É como se você estivesse se envenenando com seus próprios pensamentos. Tem estudos mostrando que homens que sentem culpa depois da masturbação têm uma queda de até 27% nos níveis de testosterona nas horas seguintes. Isso vai se acumulando ao longo do tempo e minando sua saúde hormonal. Eita, meu povo! Agora vamos falar de um erro que é mais comum que forró em festa junina: a frequência exagerada. Muitos cabras acham que podem se masturbar todo santo dia, às vezes até mais de uma vez por dia, e que não vai ter problema nenhum. Mas deixa eu te contar uma coisa, seu corpo não é uma máquina. Quando você ejacular, perde mais que apenas sêmen, perde zinco, selênio, aminoácidos e outros nutrientes importantes para sua saúde hormonal e nervosa. O corpo precisa de tempo para repor tudo isso. É como uma bateria que precisa recarregar. Se você fica descarregando ela toda hora sem dar tempo de recuperar, ela vai ficando cada vez mais fraca. Com o tempo, essa frequência excessiva vai drenando sua energia vital, seus hormônios, sua capacidade de recuperação.
Muitos homens depois dos 50 não entendem porque estão sempre cansados, sem vigor, com dificuldade de concentração. A resposta muitas vezes está nesse hábito diário sem dar o tempo necessário para o corpo se recuperar. A ciência mostra que depois dos 50, o ideal seria dar um intervalo de pelo menos 3 a 4 dias entre as ejaculações para permitir a recuperação hormonal completa. Ó, meu brother, se você tá querendo resolver de vez esse problema de rapidez na intimidade, eu tenho uma coisa arretada pra você. São 17 receitas naturais que vão te deixar com mais controle e resistência. Não é conversa mole não, é coisa séria. O link tá ali no comentário fixado, é só clicar e garantir o seu. Rapaz, agora vamos falar de um negócio que pouquíssima gente sabe, mas que faz toda a diferença do mundo. O horário. Amanhã, principalmente logo ao acordar, é simplesmente o pior momento possível para se masturbar. E não é conversa fiada não, é ciência pura. De manhãzinha seu cortisol, hormônio do estresse, já tá naturalmente elevado. É o que te dá disposição para levantar da cama. Seu corpo também tá terminando de regular o ritmo cardíaco e a pressão sanguínea depois do sono. Quando você se masturba nesse horário, cria um verdadeiro tsunami hormonal. O cortisol, que já estava alto, dispara mais ainda. A testosterona, que deveria estar subindo ao longo da manhã, sofre uma queda brusca após a ejaculação. Esse descompasso hormonal logo cedo é perigoso demais, principalmente para o coração. É como dar uma arrancada brusca num carro frio sem deixar esquentar o motor. Com o tempo vai estragando! Estudos mostram que o risco cardiovascular associado a atividades sexuais, incluindo masturbação, é até 3 vezes maior nas primeiras 2 horas após acordar. Não é brincadeira não, meu povo. Agora, meu amigo, vamos falar sobre os estragos que esses erros podem causar no seu corpo ao longo do tempo. É como uma goteira no telhado. No começo parece pequena, mas com o tempo vai apodrecendo toda a madeira. No coração, a masturbação feita nos momentos errados e do jeito errado aumenta o risco de problemas cardiovasculares. Isso porque ela eleva temporariamente a pressão arterial e os batimentos cardíacos. Se você já faz isso com o corpo desidratado, em jejum e num horário ruim, é receita para problema. No cérebro, principalmente quando associada à pornografia, causa alterações nas vias de recompensa e prazer. Com o tempo, muitos homens começam a ter problemas de memória, falta de foco e até sintomas de depressão sem entender o porquê. E nos hormônios, meu rei, aí que o bicho pega. A masturbação frequente, tensa e culposa vai desequilibrando todo o seu sistema. A testosterona cai, o estrogênio, hormônio feminino, sobe, o cortisol fica desregulado. É por isso que muitos homens depois dos 50 começam a desenvolver aquela barriguinha, perder massa muscular e sentir menos energia. Um estudo da Universidade de São Paulo mostrou que homens com hábitos inadequados de masturbação tinham níveis de testosterona até 23% mais baixos que o grupo controle. Não é pouca coisa não. Agora que já falamos dos problemas, vamos à solução. Porque a verdade, meu amigo, é que quando feita do jeito certo, a masturbação pode até trazer benefícios para a saúde. Primeiro, o horário. O final da tarde ou início da noite é o momento ideal. Por quê? Porque nesse período seu corpo já está bem hidratado, alimentado, a circulação está funcionando bem e a testosterona naturalmente está em elevação. O risco cardiovascular também é muito menor nesse horário. Segundo, as condições. Nunca faça de estômago vazio ou desidratado. Beba pelo menos 1 copo d'água antes e certifique-se de que não está em jejum. O corpo precisa de recursos para esse esforço. Terceiro, a frequência. Depois dos 50, o ideal é dar um intervalo de 3 a 4 dias entre as ejaculações. Isso permite que seu corpo reponha todos os nutrientes e hormônios perdidos. Não é questão de moralidade, é saúde pura! Quarto, a mente. Livre-se da culpa e dos pensamentos negativos. Se você decidiu fazer, faça com tranquilidade e consciência. A paz mental durante o ato faz toda a diferença na sua saúde hormonal. Quando feito assim, meu amigo, pode até ajudar a reduzir o risco de câncer de próstata, melhorar o sono e aliviar o estresse. É como um remédio. Na dose certa e na hora certa, faz bem. Do contrário,
faz mal. Bora que bora falar das técnicas que vão não só preservar sua saúde, mas também aumentar o prazer e os benefícios. Primeira técnica, respiração consciente. Em vez de prender a respiração, como a maioria faz, mantenha uma respiração profunda e ritmada. Isso melhora a oxigenação do sangue, relaxa o corpo e intensifica as sensações. Experimente respirar fundo pelo nariz e soltar lentamente pela boca. Segunda técnica, alongamento pélvico antes. Fazer alguns alongamentos simples na região pélvica antes melhora a circulação local e previne tensões musculares. É como aquecer antes do exercício. Terceira técnica, postura correta. Mantenha a coluna ereta, seja deitado ou sentado, e evite tensionar os músculos da pelve e das pernas. Deixe o corpo relaxado para permitir que o sangue circule livremente. Quarta técnica, atenção plena. Em vez de se distrair com pensamentos ou estímulos externos, concentre-se nas sensações do seu próprio corpo. Essa prática, além de aumentar o prazer, tem efeitos positivos no cérebro. Quinta técnica, controle da ejaculação. Aprenda a chegar perto do clímax e depois reduzir a estimulação. Isso não só aumenta o prazer final, mas também ajuda a desenvolver mais controle nas relações íntimas. Estas técnicas juntas transformam um hábito potencialmente prejudicial em uma prática que pode até melhorar sua saúde e sua performance com a parceira. Vixe Maria! Agora vamos abordar um assunto sério. Como se livrar desse vício em pornografia que tá acabando com a vida sexual de tantos cabras? Primeiro passo, reconheça o problema. Não adianta ficar enganando a si mesmo. Se você não consegue sentir prazer sem aqueles vídeos, é hora de admitir que há um problema. Segundo passo, desintoxicação gradual. Comece reduzindo aos poucos. Se você assiste todo dia, passe a assistir dia sim, dia não. Depois, só 2 vezes por semana. Vá diminuindo gradualmente. Terceiro passo, substitua por imagens mentais. Em vez de depender de estímulos externos, use sua própria imaginação. Isso ajuda a reconectar seu cérebro com sensações reais e saudáveis. Quarto passo, reprograme sua dopamina. Busque outras fontes de prazer e satisfação. Exercícios físicos, hobbies, aprender coisas novas. Isso ajuda a equilibrar os neurotransmissores do cérebro. Quinto passo, invista na relação real. Se você tem parceira, dedique tempo e energia para reconectar. Esteja presente, sem ficar comparando com o que via nos vídeos. O processo não é fácil, meu amigo, mas posso garantir, depois de algumas semanas, você vai sentir uma diferença danada na sua disposição, na sua energia e principalmente na sua potência com a parceira. Chegamos ao final, meu amigo, e quero deixar uma mensagem importante. Passar dos 50 não é o fim da sua vida sexual e da sua saúde. É o começo de uma nova fase, que pode ser até melhor que a anterior. O segredo é entender que seu corpo mudou e precisa de cuidados diferentes. Os erros que discutimos hoje são especialmente prejudiciais depois dos 50, porque nosso corpo já não recupera tão rápido como antes. Mas quando você corrige esses erros, quando cuida do seu corpo, da sua mente e da sua sexualidade com sabedoria, algo incrível acontece. Você não só mantém sua potência, mas às vezes até melhora. Conheço cabras de 60, 70 anos que têm mais disposição e vigor que muito rapaz de 30. O segredo deles? Seguem exatamente o que conversamos aqui hoje. Lembre-se, não é só questão de evitar erros, mas de construir novos hábitos. Hidratação, alimentação saudável, exercícios regulares, controle do estresse e uma relação saudável com sua sexualidade. Esse é o código da potência depois dos 50. Não é o fim, meu amigo. É um novo começo e pode ser a melhor fase da sua vida se você souber como viver ela. Obrigado por assistir até aqui. Se esse conteúdo ajudou você, deixe seu like, compartilhe com algum amigo que precisa dessa informação e não se esqueça de acessar aquele link que deixei nos comentários para conhecer as 17 receitas naturais que vão transformar sua saúde íntima. Até o próximo vídeo, cabra da peste. Fique com Deus e cuide dessa saúde, viu?